Escrever pouquinha coisa hoje, né, professor? Coisa básica. Ô, professor, como é que você calcula de integral? Pode ser depois?
Vocês são tudo semi-interno. Como é que ele vai fazer o trabalho com vocês? Não tem horário de almoço. Horário de almoço. Fazer vídeo horário de almoço. Vai ser pequeno. Para tudo tem uma solução. Só tem só essa palavra. O Chico é nosso. Quando o Chico chegar aqui, ele vai. Desde o início do ano letivo, a gente vem falando sobre alguns temas de ecologia. Nós começamos a falar sobre aspectos gerais da ecologia, conceitos gerais da ecologia, certo? Falamos sobre ecologia de comunidades, falamos sobre ciclos biogeoquímicos, ciclo da água, do carbono, do oxigênio, ciclo do nitrogênio. Falamos sobre relações ecológicas, onde a gente falou sobre interações harmônicas e desarmônicas. Falamos sobre interações harmônicas intra e interespecíficas, ou seja, entre espécies iguais e espécies diferentes. Falamos sobre interações desarmônicas intra e interespecíficas também, certo? E agora a gente vai falar sobre alguns aspectos relacionados a populações, ou seja, como é que os indivíduos de uma mesma espécie, como é que os indivíduos de uma mesma espécie oscilam na população, ou seja, no ambiente que eles estão. O que é que faz uma população crescer? O que é que faz uma população? O que é que faz uma população crescer? O que é que faz uma população diminuir de tamanho? O que é que faz crescer ou diminuir? Isso tudo a
vai trabalhar aqui nessa aula de hoje, chamada de Ecologia e Populações, onde a gente vai focar o que a gente chama de dinâmica populacional. Então, olha só, para começar, recapitulando, populações é um conjunto de indivíduos da mesma espécie em um determinado local. É muito importante falar local, porque a população de Cuiabá, o que é que limita o tamanho da população de Cuiabá? Qual que é o limite físico da população de Cuiabá? Os limites do município, não é isso? Onde passa a fronteira do município. É o limite espacial, digamos assim, de crescimento ou ocupação da população do município de Cuiabá. Se eu me mudo para a Várzea Grande, município vizinho, o que é que separa Cuiabá de Várzea Grande? Um rio. A ponte faz justamente o contrário. Ah, verdade, rio. Então, o que separa Cuiabá de Várzea Grande é o rio, certo? Então, essa é uma barreira que delimita um espaço do outro. Portanto, Cuiabá tem a sua população, Várzea Grande tem a sua população separada, delimitada no rio. E como é que a gente estuda, então, essa dinâmica populacional? A dinâmica populacional ela tem uma característica importante. Ela estuda a variação, a oscilação do tamanho dessa população. Vocês vão entender a importância para o técnico agropecuário de estudar esse conceito. Então, a dinâmica populacional é a variação do tamanho da população. Quando eu falo tamanho, eu estou falando em número de indivíduos, ok? Estou falando em número de indivíduos de uma população em um determinado local, e aí entra uma novidade aqui, ó, em um determinado tempo. Então, quando eu estudo a dinâmica da população, ou seja, como que ela varia no tempo, no espaço, eu tenho que levar em consideração o tempo. Quando eu estou estudando a dinâmica da população, em que universo de tempo? Anos, dias, meses, semanas, horas, enfim. E olha só o motivo da importância desse conceito para vocês. Quando os senhores e senhoras estiverem no segundo e terceiro ano, quando forem bagaços e técnicos, vocês vão sair para fazer estágio. Alguns de vocês vão procurar o professor Josias ou o professor Fábio, seja lá quem for, e falando, quero fazer meu estágio com manejo de pragas. Ok? Vocês fazem ideia do que faz o técnico da pecuária no manejo de pragas da soja ou do milho? Vocês fazem ideia? Alguém arrisca? Já foram assistir alguma defesa de estágio? Já. Assistiram alguma que era manejo de pragas? Não, o dele que a gente assistiu era de Golfinho. Pois bem. Mas eu não lembro se era de corte ou de... Quando alguns de vocês forem fazer estágio em manejo de pragas, quando os senhores chegarem na fazenda, o que o agrônomo ou o responsável técnico da fazenda vai fazer? Ele vai apresentar vocês para os funcionários, andar com vocês pela fazenda, para vocês conhecerem onde está a lavoura, tamanho, galpão, maquinário, enfim. Mas a primeira coisa que eles vão pedir para vocês irem a campo, ele vai entregar para vocês um pano de 1 metro quadrado aproximadamente branco, certo? E vai falar para vocês, vai lá no talhão número 5, ou seja, naquele fragmento de soja plantado, número 5, entre uma linha e outra de soja, vocês vão colocar o pano branco no chão e agitar vigorosamente as plantas de soja ou do milho. O que vai acontecer nesse momento? Os insetos praga que estão presentes na lavoura vão cair em cima do pano. E aí vocês vão fazer duas coisas: contar quantos caem do pano e identificar os insetos que caíram lá. 5 percevejos castanho, 3 lagartas tigres, 5 besouro e assim sucessivamente. E vocês vão contando isso. E vocês vão fazer isso semanalmente, a cada 3 dias, a cada 6 dias. E todas essas visitas que vocês farão ao longo da lavoura vão gerar resultados. Vamos supor que Ana Clara foi lá no talhão número 1, ela bateu, ou fez o pano de batida e não encontrou nenhum percevejo castanho, percevejo marrom. Isso também é um resultado. O 0 também é um resultado. Você vai anotar na sua caderneta lá. Vai para outro talhão, encontra 5 percevejos e
3 lagartas, falsa medideira, uma que você já deve ter visto, que ela anda medindo palmo, sabe? Tem, inclusive, no jardim de casa, às vezes. Você vai fazer esse levantamento. Depois de você fazer todo esse levantamento, você vai chegar para o agrônomo e vai mostrar o resultado para ele. O que esse agrônomo ele vai fazer? Ele vai analisar se, ao longo dos dias que você fez a coleta de dados, se o número de pragas subiu ou diminuiu. Essa análise do número de pragas que foi observada no campo, de um dia para o outro, ou a cada 2 dias, ou a cada 3 dias, vai proporcionar um número de dinâmica populacional da praga. Por quê? Porque eu vou saber se a praga está num nível de ascensão da população, se ela está aumentando, ou se a população da praga está diminuindo. Em que situação a praga estaria aumentando? Tem bastante comida, não apliquei veneno. Em que situação que a praga está diminuindo? Apliquei veneno, está na fase já de colheita e coisas desse gênero. Mas olha que interessante, esse conhecimento do tamanho da população por um determinado tempo, que pode ser intervalo de 3 dias ou semanais, qual é a vantagem para o produtor saber essa avaliação? Você quer perguntar? Diga. Nessa em si lá, ele pode se manter estável? Pode também. Manter a mesma quantidade? Pode também. O que esse agrônomo, quando receber os resultados da clara, vai analisar? Se ele perceber que a população do percevejo castanho está baixa, ele pode tomar a decisão de não aplicar nenhum veneno. Por quê? Porque pode ficar muito mais caro aplicar o veneno do que o prejuízo que essa praga vai causar na lavoura dele, na produtividade. Então existe um limite ali mínimo, onde o produtor, o agrônomo, o responsável técnico, vai tomar a decisão se aplica ou não o defensivo agrícola. Por que tem que analisar isso aí, antes da tomada de decisão? Porque hoje os defensivos agrícolas são cotados em dólar, são produtos caros. Então o produtor ele analisa. Se eu deixar 5 percevejo castanho ali naquele talhão, a produtividade pode diminuir um pouco, mas ainda assim é melhor do que eu gastar com o defensivo. Num outro cenário, ele pode perceber que a população está em crescimento, da lagarta falsa medideira, por exemplo, certo? Ele pode perceber isso. E aí ele vai tomar a decisão de fazer a aplicação do veneno. Porque se ele não o fizer, ele vai diminuir a produtividade da soja ou do milho, vai colher menos sacas e assim sucessivamente. Foi? Mosca branca, falsa medideira, todos os tipos de inseto praga. Isso é muito importante dizer. Que alguns que estão presentes na lavoura, eles não causam prejuízo, certo? Alguns não causam prejuízo. E aí, vocês devem se perguntar, em que momento um inseto ele se torna praga? A partir do momento que ele começa a ter prejuízo? Isso. A partir do momento que ele começa a trazer prejuízos econômicos para a lavoura, seja uma horta de alface aqui, ou seja uma área de 1.000 hectares de soja, quando a praga começa a trazer prejuízos econômicos, o custo começa a aumentar, é a hora que esse indivíduo passa a ser considerado um inseto praga. E olha outra coisa interessante, e a gente já vai partir para esse outro tópico aqui, que são fatores que influenciam o tamanho de uma população. O tamanho de uma população ela pode ser influenciada pelas características biológicas. Existem homens que são estéreis e homens que não são estéreis. Existem mulheres que podem ter filhos e mulheres que não podem. Então a gente está falando de uma característica biológica do indivíduo. Então a capacidade do indivíduo de se reproduzir ou não é um fator que pode aumentar ou diminuir uma população. Certo? E existem fatores que independem do indivíduo, que é aquele fator onde eu estou interagindo com alguém. Por exemplo, um inseto, uma lagarta, está tentando fugir de uma ave predadora, por exemplo, insetívola. Certo? Então, olha só, por que é que essas pragas, uma hora, elas são consideradas pragas na lavoura, mas se eu encontrar elas na floresta, elas não são pragas?
O porquê é que um indivíduo, inseto, que seja, ele pode ser considerado praga na lavoura, mas quando ele está na mata ciliar lá da minha fazenda, quando ele está na área de preservação permanente, ou quando ele está na reserva legal, o porquê é que ele não é considerado praga? Ana Carolina, qual é? Porque não traz um prejuízo. Porque lá na floresta a população está controlada. E ela está controlada por qual motivo? Lá eu tenho escassez de alimentos, eu tenho outros indivíduos competindo comigo, e ainda por cima lá ainda tem indivíduos que querem me predar. Aí quando a gente vem e faz uma lavoura, eu basicamente aumento a quantidade de alimento preferido daquele inseto. O que aquele inseto vai fazer? Ele vai chegar na borda da mata, ele vai perceber que logo ali, 5 metros depois, tem uma lavoura com muita comida e com nada de predadores. Então, lá na floresta, ele está controlado pelas características do ambiente como um todo. E limitam ela de explodir, populacionalmente falando. Já na lavoura, eu tenho pouco limite para ela crescer, ou seja, tem comida sobrando, pouca competição e pouquíssimo ou nada de predadores. Então, a tendência da população é crescer muito, e aí se tornar praga, e aí causar prejuízos econômicos. Então, o inseto que ele é praga na lavoura, ele é um inseto normal, silvestre, quando ele está na área de preservação permanente, da sua fazenda, ou na reserva legal da sua fazenda. Beleza? Pois bem, então a gente vai falar destas características de agora para frente. Beleza? Pois bem, o tamanho da população, galera, inicialmente, ela é determinada por 4 características que estão relacionadas ao indivíduo, certo? Da população. Natalidade, que é o número de indivíduos nascidos vivos. Mortalidade, número de indivíduos nascidos mortos que morrem após o nascimento. Imigração, que são aqueles indivíduos que saem de um lugar e chegam no outro, e está chegando, todos são imigrantes. Então, se eu fosse considerar São Vicente fosse um país, vocês, quando chegaram aqui dia 31 de janeiro, vocês se tornaram para nós imigrantes. E quando vocês deixaram a casa de vocês para morarem aqui, lá na casa de vocês, vocês eram imigrantes. Vocês conhecem o Hector, do segundo ano? Sim. Perceberam que ele fala um portunhol, não é isso? Sim. Um espanhol estudado português lá. O Hector, como vocês sabem, venezuelano, família toda venezuelana. E quando deu aquela zebra na Venezuela, uns 5 anos aproximadamente, o governo lá, enfim, deu um golpe lá, político, gerou uma crise econômica, desemprego, gente passando fome. A família do Hector, que morava na beira da praia, que morava perto da praia, no Caribe venezuelano, um lugar muito mágico, bonito, do que Santo Antônio da Vergéria, Cuiabá, certo? Eles tiveram que, por conta da falta de emprego, pouco dinheiro e para não passar fome, a família botou a mala nas costas, partiu para o Brasil. Então, a família do Hector, quando deixou a Venezuela, eles são considerados imigrantes. Quando eles chegaram no Brasil, são considerados imigrantes. E de êxodo, sabe? De exit, inglês, essas coisas. E in, de algo que está dentro, entrou. Então, imigrante. Chega a um lugar, imigrante sai de algum lugar. Tá bom? Então, essas 4 características, natalidade e imigração, mortalidade e emigração, são as características mais comuns de serem analisadas para se estudar a dinâmica populacional. Mas elas são básicas, elas não são as únicas, certo? Então, ó, natalidade e imigração, elas promovem um aumento da população. Beleza? Mortalidade e emigração provocam o quê? Diminuição da população. Isso aqui, galera, que a gente está estudando, vocês vão. O conceito que a gente está estudando hoje, vocês vão ver o resto da vida de vocês enquanto vocês
estiverem desenvolvendo as atividades técnicas de agropecuária, certo? Porque vocês vão estudar, por exemplo, o tamanho populacional do seu rebanho de bovino, de gado de corte, em relação à quantidade de pasto que vocês têm disponível. Por exemplo, um número raso que eu já ouvi falar aqui do pessoal é um boi de corte, um gado de corte de 20 por hectare, no que diz respeito a pasto. Então eu tenho que ter 1 hectare de pasto disponível por ano para cada cabeça que eu tiver. Esse foi o cálculo que o pessoal fez para a gente quando a gente foi estimar o tamanho da nossa população de bovinos de gado de corte. O que acontece? Como a gente tinha muito mais gado do que pasto disponível, a gente vai ter que fazer um leilão, vender o gado, parte desse gado vai ser vendido, esse dinheiro vai ser reaplicado para comprar equipamento, essas coisas que vocês estudaram, certo? E daí a gente vai passar então a ter um plantel de bovinos equivalentes ao tamanho do pasto que nós temos disponível por ano. Deve ser por agora, junho, julho. A gente pode assistir. Oi? Vai ser na escola? Vai. O leilão pode assistir? Sim. Mas ele é online também. Você pode assistir localmente. E ele é online também. Não, cara, eu Normalmente vem poucas pessoas por aqui. Normalmente as pessoas vêm ver antes do lote. Né? Aí eles ficam de longe, dando as propostas de velocidade. A expectativa é que a gente tenha uma boa arrecadação para o gato melhor bastante. A gente já fez outros leilões anteriores. Vendemos tudo que era muito velho. E aí agora já está começando a vender as coisas mais novas, né? Pois bem, então, natalidade e imigração aumentam a população, mortalidade e emigração diminuem a população. Beleza? Agora nós vamos falar sobre os fatores ambientais, tais como os fatores abióticos, luz, temperatura, solo, coisas do gênero, e fatores bióticos, como é que eles podem influenciar na população. Beleza? É umidade, professor? Isso. Mas calma aí, você não
Relações harmônicas está dentro dos fatores bióticos, né, professor? Isso. Professor, depois de gradação. Herbivoria, competição intraespecífica e interespecífica, amensalismo e parasitismo. Comensalismo.
Herbivoria. Olha só, neste caso aqui, quando a gente fala sobre fatores abióticos que vão influenciar uma população, a luz, temperatura, umidade, nutrientes, vento, pH do solo, pH da água, salinidade, são todos fatores do ambiente, são características do ambiente chamadas características não vivas, por isso fatores abióticos. Quando vocês estão lá na aula de pulericultura, o professor André, eu acho, ou a Priscila, quando vocês plantaram alface, seja lá o que for, o André disse para vocês que é um espaçamento entre uma planta e outra, das plantas, das culturas. E ele explicou para vocês por que é que tinha que ter o espaçamento? Mas o porquê dessas duas coisas? Qual que é a importância do espaçamento em relação à raiz e em relação ao crescimento foliar? Disputa de nutrientes do solo. E no caso do crescimento foliar, dependendo da forma de crescimento, uma pode fazer sombra na outra. Reduzindo a incidência solar, consequentemente, acabando o crescimento disso. Porque houve ali uma competição no processo. E como é o alface que você planta aqui e um pau depois, o outro alface, são indivíduos da mesma. Portanto, eu estou falando de competição do tipo intra. Se você planta esse alface muito adensado, a tendência é de haver uma maior mortalidade, consequentemente a densidade populacional, a tamanho populacional. Olha que interessante. Quando o professor André fez o canteiro para vocês, ele já sabia a quantidade de alfaces que poderia ser produzido naquele canteiro. Por que ele já sabia? Porque ele sabe o espaçamento ideal, ele sabe o tamanho do canteiro
ele consegue saber, então, quantas plantas por metro quadrado você consegue produzir naquele contexto. Certo? Quando a gente estima a quantidade, anotem isso, ó, quantidade de indivíduos por metro quadrado ou hectares, ou ainda por volume, atenção galera, por volume, por exemplo, metro cúbico, eu chamo esse estudo da quantidade de indivíduos por área de densidade Então, olha só, quantidade de indivíduos por metro quadrado, quantidade de indivíduos lá no canteiro, ou por hectare de soja e milho plantado, quantidade de plantas que nasceram em determinado espaço de volume, certo? Eu chamo isso de densidade populacional. Ah, eu tenho 500 cabeças de gado em 500 hectares, ou seja, minha densidade populacional é de uma cabeça de gado por hectare. Essa é a densidade. Ok? Vou dar esse um exemplo. Outra coisa que a gente analisa são os fatores biológicos. Como é que características biológicas dos seres vivos no ambiente podem influenciar o aumento ou a diminuição de uma população. Então, olha só, as relações harmônicas, que são aquelas em que alguém, ou aliás, os envolvidos estão levando benefício, certo? Eu chamo elas de relações harmônicas e elas vão favorecer o crescimento da população, não é isso? Porque a relação harmônica traz benefícios para os envolvidos. Então, as relações harmônicas, elas favorecem o crescimento da população. Agora, as relações desarmônicas, ela favorece o crescimento de alguém, mas prejudica o crescimento da outras espécies. Por exemplo, o predador, você acredita na presa, é vantagem para ele. É isso? Comi, energia e a população cresce. Porém, a população da presa, quando aquela presa ela é comida, ela é abatida, ela não vai conseguir se reproduzir, consequentemente a população cai, diminui, certo? Então, ó, predação, a herbivoria, que é a que vocês vão estudar em grandes culturas com Josias, vocês vão aposentar, o ano que vem. Josias, o Josias der aula para vocês sobre isso, ele vai falar, ó, esses insetos aqui gostam muito de se alimentar basicamente da folha. Grandes culturas, eu acho que é um segundo ano, e manejo de pragas do terceiro. Certo? Então, olha só, quando uma lagarta ela está praticando a herbivoria com mais intensidade, população elevada, a tendência dela é diminuir a população da planta que está sendo comida. Afinal de contas, uma planta que tem a sua folha comida, ela diminui a sua capacidade de realizar fotossíntese. E a folha é a grande antena ali que recebe a energia solar, né? Competição intra e interespecífica. Quando eu falei de relações ecológicas para vocês, eu disse que competição não é uma relação harmônica, e sim uma relação desarmônica. Porque o competidor, ele ganhou, ok, aquele que venceu ganhou, mas ele gastou energia. E o que perdeu, piorou, porque gastou energia. E no campeonato, não conseguiu a parceira sexual para a reprodução, ou não conseguiu alimento, ou não conseguiu o local para moradia. Então ele gasta energia e ainda assim não conquista o que ele precisa. Então, as relações desarmônicas, como predação, herbivoria, competição, amensalismo e parasitismo, são relações que diminuem a população de alguma espécie e aumentam a população da outra. Aí um colega nosso, de uma outra turma de vocês, colega de vocês
Um outro autor falou assim, e aquelas relações em que é neutro, como o caso do comensalismo aqui, ó. Comensalismo, um exemplo que eu citei, foi aquele exemplo das rêmoras, dos peixes que acompanham o tubarão. Para o tubarão, não vai subir nem diminuir a população do tubarão. Mas as rêmoras, vivendo perto do tubarão, vai aparecer a população dela. Certo? E aí eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico sobre competição. Nesse caso aqui, ó, há muitos anos atrás, os pesquisadores biólogos agora fizeram um experimento no laboratório estudando organismos unicelulares chamados protozoários. É de um reino chamado protozoa. Existem indivíduos que são heterotróficos, indivíduos que são autotróficos, fazem o próprio alimento. Vocês vão estudar sobre eles, se me falha a memória, no terceiro ano. Certo? Olha só, tamanho da população estudada, como é que esses organismos unicelulares, eles conviviam em um meio ambiente. Eles disputavam alimento, não disputavam. Quando disputavam, o que acontecia? Ou não disputavam, e o que acontecia? Então eles começaram a fazer experimentos para saber como uma competição poderia aumentar ou diminuir a população de algum ser vivo. Certo? E fizeram isso no laboratório. Então pegaram 3 espécies de um protozoário do gênero chamado Paramecium. É comum esse tipo de protozoário em água doce. Certo? Então pegaram 3 espécies: Paramecium caudatum, Paramecium bursária e Paramecium aurelia. Certo? E colocaram eles em potes, inclusive ambientes para eles se alimentarem. No primeiro experimento, quando eles colocaram Paramecium caudatum e Paramecium bursária no mesmo ambiente, eles perceberam que ambas as populações desses protozoários cresceram naturalmente. E durante a investigação, eles perceberam que, neste caso, não havia competição. Por que não havia competição? Porque havia uma diferença no tipo de alimento. Não havia uma diferença no tipo de alimento de cada espécie comida. Quando pegaram Paramecium caudatum e colocaram no mesmo pote que Paramecium aurelia, o que eles perceberam? Que as 2 espécies, Paramecium caudatum e aurelia, essas 2 espécies competiam pelo mesmo alimento. E aí o que eles descobriram? Que Paramecium caudatum, dentre as 3 espécies, era a mais habilidosa, a mais hábil para caçar seu alimento. Ou seja, ela era mais habilidosa para capturar o seu alimento, que eram outros seres microscópicos, unicelulares, algas e afins. E aí eles perceberam que Paramecium aurelia tentava comer a mesma comida do caudatum. Só que a capacidade, a habilidade de caudatum era muito melhor para caçar do que a da outra espécie. Aí eles chegaram à conclusão de que havia ali uma disputa alimentar. Isso também é interessante. Mais uma outra coisa interessante que eu vou falar para vocês aqui. Em Cáceres existe um lugar muito bonito que eu já fiz, chamada Tolina Água do Lavrense. Lá em Cáceres. Eu nunca fui, mas eu conheço uma pessoa que fez mestrado, fez muitas pesquisas na época do mestrado, foi um colega de mestrado e pesquisou lá. E aí era muito curioso, a gente queria saber o porquê que as espécies conviviam nesse lugar. Uma dolina, vocês fazem aqui, então, uma dolina não, né? A dolina é uma caverna com água dentro. Em algum momento ela cedeu. O teto da caverna cedeu. Então, quando o teto da caverna cede, fica parecendo que é um lago. Quando na verdade é uma caverna, e quando o teto cedeu, a caverna encheu de água. Então, essa dolina, lá em Cáceres, ela tem mais de 150 metros de profundidade. E o que as pessoas perceberam nisso? Mas aí também Não mais. Buraco, e essa caverna ela vai aprofundar, só que ela aprofunda toda a submersa.
Aquele, sabe aquele. Eu não sei se vocês já foram nas cavernas de Chapada. Isso. Então, para ser considerado uma caverna, você tem o que a gente chama de salão de entrada. Certo? Alguém tem o primeiro salão de entrada, e depois você tem o salão principal, o salão interno lá para dentro da caverna, onde tem praticamente zero luz. É praticamente zero luz. Certo? Foi justamente essa parte central e entrada que cedeu. Porque tem cavernas que são planas e tem cavernas que são na linearidade, que é o caso da dolina lá embaixo. E aí o pessoal começou a estudar as espécies de peixes presentes nessa dolina. E o que eles descobriram? Existiam espécies de peixe que gostavam de ficar mais na superfície da água, espécies que ficavam mais na base intermediária, e espécies que ficavam mais lá, quase na zona sem luz. E qual foi a conclusão que os pesquisadores chegaram? Que ao longo da história evolutiva daquele espaço, por meio da competição, as espécies mais habilidosas ficaram aqui em cima, onde tem mais alimento disponível. As que tinham menos habilidade foram para o centro, e aquelas que tinham as mais frágeis foram ficar onde? Por quê? Quando cai alimento na água, quando não se come imediatamente quando cai na água, a tendência do alimento é por densidade e para o fundo da caverna, ou para o fundo do lago, para o rio. Neste caso específico, eles descobriram que ao longo da história evolutiva, a competição fez com que essas populações ocupassem locais diferentes dentro do mesmo espaço. E nos rios são assim também. Você tem nos rios os peixes de superfície, e você tem os peixes que a gente chama como cachara, pintado, jaú, abacadoura, cascudo, que são peixes que gostam de se alimentar de peixes que ficam de alimentos que ficam mais ali perto do leito, do fundo. Então tem peixes mais habilidosos, certo? Para capturar o seu alimento, aí ficam mais ali na superfície. E os menos habilidosos tendem a ir mais para o fundo do rio, esperando sobra de alimento daquele ambiente. Ok? Então, olha só, voltando aqui, nesse caso específico, o que determinou foi a competição, o tamanho da população. Mas existem situações em que as relações harmônicas favorecem o crescimento. E aí eu vou mostrar um exemplo de um gráfico para vocês agora. Só esse pedaço aqui, ó, pode ser? Esse lado vocês não copiaram ainda? Não, copiei, só quero deixar mais difícil. Oh, desculpa. Não, já foi. Sai mais eu quero. Não, senhora. Tá acabando? Está acabando. Portugal, eles têm a
Olha só, quando a gente analisa, por exemplo, casos de cooperação, a gente pode avaliar a relação da capivara ou de algum outro mamífero com aves carrapateiras, são aquelas aves que comem o carrapato do mamífero, certo? Fica no longo do. Isso. Então, por exemplo, quando, lembrem que protocooperação, vamos só recapitular aqui, protocooperação ela é não obrigatória, lembra disso? Ou seja, as espécies conseguem viver separadas, se for necessário. Mas o que fizeram experimentos para verificar os efeitos da protocooperação no tamanho populacional de alguns indivíduos. E aí fizeram um experimento entre a capivara, a população de capivara, e a população das aves que se alimentavam do carrapato presente nessas capivaras. No experimento, onde elas estavam isoladas, ou seja, a capivara não tinha contato direto com essas aves que conseguiam se alimentar desses carrapatos, percebeu-se o quê? Que a população crescia até certo ponto, se mantinha sustentável, não entrava em extinção, mas a quantidade era pequena. Mesma coisa com relação às aves. Quando eles fizeram o experimento, permitindo a convivência juntas dessas duas espécies, perceberam que o tamanho populacional, tanto das capivaras quanto das aves, foi superior. Por quê? Foi superior porque a protocooperação é um tipo de relação benéfica para ambos. Ok? Para ambos. E quando as duas se encontravam, conviviam juntos, a capivara diminuía a possibilidade de atenção, a capivara diminuía a possibilidade de morrer por doenças provocadas pelo carrapato, pelo parasita, certo? E a ave carrapateira tinha disponibilidade maior de alimentos para se manter. Desta maneira, percebeu-se que a protocooperação é um tipo de relação harmônica que favorece o crescimento populacional de espécies que têm esse tipo de relação. Beleza? Se eu deixasse só os carrapatos e a capivara, a tendência da população das capivaras era de ser baixas ou, dependendo do nível de vegetação de carrapatos, poderia até se extinguir. Ok? Beleza? Muito bem. Lá para onde eu acho que são para onde eu já fiz. Exato.